Nomes científicos podem ser complicados mesmo para quem tem um bom conhecimento de latim e grego clássicos. Isso porque nem sempre eles são formados de uma forma bonitinha pela ligação de radicais nessas duas línguas. A gente já explorou em 2 vídeos anteriores vários nomes científicos e analisamos seus significados. No vídeo de hoje vamos trazer mais 6 nomes científicos, incluindo alguns sugeridos por espectadores do canal, e investigar juntos seus significados. Interpretando nomes científicos, parte 3. Já vai deixando seu like. Os 3 primeiros nomes são mais 3 gêneros de quironomídeos sugeridos pelo João Vitor. O primeiro é Polypedilum. A primeira parte do nome é fácil, né? É um radical que praticamente todo mundo conhece, vindo do grego polus, que significa muito. A segunda parte do nome vem do grego pedilon, que significa chinelo, sandália. Ou seja, o nome significa algo como muitos chinelos, muitas sandálias. Agora, por que esse gênero tem esse nome? Aí já não faço ideia. Perceba também como na palavra pedilon, em grego, o i é pronunciado longo. Como consequência, na adaptação para o latim, a pronúncia precisa ser pedilum e não pedilum. Ou seja, o nome do gênero é pronunciado Polypedilum. O próximo gênero é Tanitarsus. Esse é mais um nome com radicais gregos fáceis de localizar. A primeira parte deriva do verbo tanio, que significa esticar, estender. Aqui mais como um adjetivo significando esticado, ou seja, comprido. E a segunda parte vem do grego tarsos, tarso, a região do pé entre os dedos e o calcanhar. Originalmente a palavra tarsos em grego se referia a um tipo de bandeja de vime usada para secar queijos. De forma metafórica, a palavra passou a ser usada para fazer referência a outras estruturas largas e consideravelmente achatadas, como a sola do pé ou a palma da mão, por exemplo. E é daí que eventualmente passou a se referir ao tarso, essa região específica do pé. Enfim, tanitarsus então significa tarso esticado, e deve fazer referência a esse gênero ter o segmento da perna chamado de tarso relativamente longo. E o terceiro quironomídeo de hoje é Cricótopus. Seu nome também é relativamente fácil de esclarecer. A primeira parte vem do grego krikos, que significa anel ou um buraco circular. A segunda parte vem do grego topos, lugar, região. Então o nome significa algo como lugar de anel, região de anel, podendo se referir talvez a uma parte do corpo do animal com um formato anelar ou a sua existência num local circular. Novamente, apesar de os radicais serem fáceis de recuperar, a razão de o nome ter sido escolhido fica difícil de determinar. Agora vamos a 3 nomes de espécies completos. O primeiro que traga é o nome da borboleta 88 mais famosa, Dietria clymena. Aqui existem algumas interpretações possíveis do nome do gênero. Ele parece ser formado de 2 partes, di e étria. Vamos começar analisando a segunda parte, étria. Claramente de origem grega, essa parte poderia se referir diretamente ao grego aitria, céu limpo, céu azul, ou então a partir de aitrios, o adjetivo que significa limpo ou azul quando se refere ao céu. Agora a parte inicial, di, provavelmente deriva de dia, através. Num dicionário de grego, a gente pode encontrar a combinação dos 2 radicais formando o adjetivo diaitros, com o sentido de muito limpo e claro, ou seja, limpo e claro através, de um lado para o outro. Mas um significado como esse não parece fazer muito sentido para a borboleta, né? Ela não é limpa e transparente como o céu num dia ensolarado sem nuvens. Então o nome mais provavelmente, a meu ver, significa algo como através do céu limpo, referindo-se à borboleta voando lindamente pelo céu azul. Se a gente fosse tentar adaptar isso ao português com uma só palavra, talvez algo como transceleste ficaria bem. Agora vamos ao epíteto específico. Ele muito provavelmente faz referência a Clymene, em português Clymene, o nome de várias personagens femininas da mitologia grega. Esse nome deriva do adjetivo Clymenos, que significa famoso. Como eu disse, existem várias personagens na mitologia grega com esse nome, incluindo divindades como ninfas e mortais também.
Nomes de personagens mitológicos são muito frequentemente usados para dar nomes a borboletas, especialmente divindades menores como ninfas ou semideuses como heróis. Mas aqui meu palpite é de que o nome se refere a uma mortal mesmo, no caso uma ajudante de Helena de Troia chamada Clímene. Essa Clímene era meia-irmã de Teseu, o famoso herói que matou Minotauro. O que me leva a crer que é a essa Clímene que o nome da borboleta se refere? Bem, o nome da mãe dela, que também era mãe de Teseu, é Aethra, adaptado para o latim como Etra, e cujo nome é traduzido como céu limpo. Parece muito na cara que é a essa Clímene que o nome se refere, né? O nome da borboleta, então, poderia ser traduzido como Transceleste Clímene. Ou, quem sabe, Clímene que veio através de Etra? A Clímene que nasceu de Etra, que veio ao mundo através de Etra. Até agora não apresentamos nenhuma planta nessa série, então vamos logo a uma, e vai ser o baobá, a famosa árvore africana. Seu nome científico é Adansonia grandidieri. Esse nome é bem típico de plantas, homenageando botânicos, naturalistas, exploradores e todo tipo de gente associada às plantas. O nome do gênero, Adansonia, faz referência ao botânico francês Michel Adanson, que foi o primeiro a descrever uma espécie desse gênero no século XVIII. Ou seja, o nome do gênero não tem como ser traduzido exatamente. Ele significa Adansonia, uma palavra derivada do sobrenome do botânico. O epíteto específico, grandidieri, homenageia outro naturalista francês, Alfred Grandidier, que estudou diversas espécies de Madagascar, onde essa espécie de baobá é encontrada. Apesar de ter feito boas contribuições para a ciência, especialmente em relação a répteis e anfíbios, os trabalhos de Grandidier sobre Madagascar foram os responsáveis por fazer a França decidir invadir e dominar o país, então ele não deve ser lá muito bem quisto pelos habitantes de lá. De qualquer forma, poderíamos traduzir o nome da planta como Adansonia de Grandidier. E para concluir hoje, vamos falar do nome daquela que provavelmente é uma das espécies mais detestadas do planeta pelos humanos comuns, a barata periplaneta americana. Começando pelo nome do gênero, temos dois radicais gregos aqui. O primeiro é peri, que significa ao redor, em volta, por aí. A segunda parte, planeta, vem do grego planetes, errante, andarilho. É o mesmo radical de onde veio a palavra planeta. A gente pode então traduzir o nome do gênero como a que anda por aí. Por fim, o epíteto americana faz referência à América. Você deve imaginar então que é a espécie nativa da América, né? Pois bem, não é não. A periplaneta americana é nativa da África, mas foi introduzida nos Estados Unidos já no começo do século XVII, provavelmente como consequência da escravidão e do tráfico de pessoas do continente africano. Por essa introdução ter ocorrido tão cedo, a confusão é justificável. O nome então pode ser traduzido como a que anda por aí americana, a andarilha americana, basicamente. E aí, que outros nomes você quer ver explicados por aqui? Deixa nos comentários e já aproveita para deixar o seu like se ainda não deixou e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você quer ajudar esse canal a se manter trazendo conteúdo, considere um apoio via Pix ou PayPal. Qualquer realzinho já é importante. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!